Se eu te perguntar agora, quais são as mulheres mais importantes da história do Brasil? Provavelmente você vai lembrar de poucas, tipo 2 ou 3 no máximo. E olha, não é porque faltaram mulheres incríveis por aqui. Pelo contrário, o Brasil tá cheio delas. É porque a narrativa oficial fez um desserviço com essas mulheres. Algumas foram literalmente apagadas dos livros. Outras transformadas em meras coadjuvantes de maridos famosos, sabe? Aquela coisa de sim, ela era esposa do fulano importante. Jogadas no rodapé, reduzidas a notas de pé de página. Por gente que, digamos assim, não queria dividir o protagonismo. E hoje? Hoje a Corte Crescente faz justiça histórica e, claro, com muita fofoca no caminho, porque história sem contexto picante não é história completa. Você vai conhecer 5 mulheres absurdamente inteligentes, poderosas, decisivas, corajosas que moldaram o Brasil de verdade, mas foram deixadas para escanteio propositalmente. E já aviso desde já, você só conhece metade da história do Brasil. E spoiler, não é a metade certa. Então respira fundo, pega a pipoca e bora desenterrar essas rainhas que merecem muito mais do que uma menção rápida. Se você ama um exposed histórico bem fundamentado e cheio de revelações, se inscreve agora e vem fazer parte da Corte Crescente. Ativa o sininho porque tem muita história escondida pra gente descobrir juntos. No número 5 temos Bárbara de Alencar. A avó das revoluções, antes de existir o termo girbós, antes de qualquer hashtag feminista, existia Bárbara de Alencar. E olha, ela não estava brincando não. Bárbara é considerada a primeira presa política mulher do Brasil. Isso mesmo. A primeira, ela participou ativamente da Revolução Pernambucana de 1817. E não foi só servindo café para os revolucionários, tá? Ela estava lá articulando, planejando, agindo, com mais coragem e ousadia do que muito coronel engravatado da época, que só pensava em manter privilégios. Quando a Revolução foi sufocada, sabe o que fizeram com ela? Tortura, prisão. Ela foi trancada numa masmorra imunda, sobrevivendo de pão duro e água suja, sem dignidade nenhuma. E aí você pensa, ela deve ter desistido depois disso, né? Errado. Dona Bárbara voltou para casa vivíssima da Silva, mais forte ainda, e já estava se organizando para a próxima revolução, a Confederação do Equador, em 1824. Ela não desistia nunca, era persistente, resiliente e absolutamente incansável. E detalhe, ela era tão gigante, tão influente na história do Ceará e do Brasil, que o José de Alencar, sim, aquele José de Alencar, o escritor famoso, autor de Iracema, era neto dela. Mas por que apagar uma mulher desse calibre? Simples. Porque mulher que se mete em política e pior ainda, revolução armada em pegar em armas, questionar o sistema, assustava demais as elites coloniais e imperiais. Ela era um mau exemplo, uma ameaça à ordem. Imagina se outras mulheres resolvessem fazer igual. Mas aqui na Corte Crescente, Dona Bárbara está exatamente onde merece, no topo. Literalmente no top 5 das maiores. Se você já está admirando profundamente essa avó da rebeldia brasileira, comenta aqui embaixo. Viva Dona Bárbara! Vamos encher essa sessão de comentários de reconhecimento para ela. No 4º lugar, temos Anita Garibaldi, a mulher mais corajosa que o Brasil já teve. Anita Garibaldi. Esse nome você até conhece, certo? Mas aposto que o que te contaram sobre ela foi bem reduzido. Tipo, ela era a esposa apaixonada do Giuseppe Garibaldi, aquele revolucionário italiano famoso. Pois é. Só que Anita não era só a esposa apaixonada. Anita era Garibaldi também. Ela lutou na Revolução Farroupilha aqui, no sul do Brasil, a guerra mais longa do país, que durou 10 anos. Depois, foi para a Itália e lutou pela unificação italiana. Ela lutou grávida. Ela lutou montada a cavalo, segurando um bebê no colo, fugindo de tropas inimigas que queriam capturá-la. Ela cruzou rios, montanhas, enfrentou fome, frio e perseguição constante. Pegou em armas até o último minuto da vida dela, que foi curta, trágica, mas intensa como poucas. Anita morreu aos 27 anos e, nesse tempo, fez mais do que muita gente faz em 80. Agora, qual foi o erro da história com ela? Ela não foi exatamente apagada, porque tem nome de rua, nome de cidade, estátua em praça, mas ela foi reduzida. A história oficial insistiu em transformá-la apenas num par romântico, na companheira fiel, na mulher que seguiu o marido. Esqueceram ou fingiram esquecer de dizer que ela era uma estrategista militar nata, que ela tomava em campo de batalha, que soldados respeitavam ela, não por ser esposa de alguém, mas porque ela era boa no que fazia. É difícil, muito difícil, para alguns historiadores antigos aceitarem que a figura mais corajosa, mais destemida de uma guerra inteira era uma mulher, mas era.
E a gente não vai deixar isso ser esquecido. Se essa mulher fosse personagem de série da Netflix, iam dizer que é exagero, que tá forçando a barra. Mas não, ela existiu de verdade. Comenta aí! Anitta era impossível. E em terceiro lugar, Maria Quitéria, a primeira militar do Brasil. Sabe aquela soldado que aparece nos livros de história? A única mulher retratada com uniforme militar no Brasil imperial. Então, Maria Quitéria fez muito mais do que contaram para você. Muito, muito mais. Maria Quitéria de Jesus Medeiros nasceu na Bahia, em 1792. E desde cedo, ela não se encaixava no molde de moça comportada que a sociedade queria. Quando começaram as lutas pela independência na Bahia, ela quis se alistar. Óbvio que não deixaram, né? Mulher no exército, jamais. Aí, sabe o que ela fez? Cortou o cabelo, vestiu roupa de homem, pegou o uniforme do cunhado e se alistou escondida, usando o nome Soldado Medeiros. E não foi só para inglês ver, não. Ela lutou artilharia, infantaria, estratégia de combate, ela estava em tudo. Era tão boa, tão competente, tão corajosa, que quando descobriram que Soldado Medeiros era, na verdade, Maria Quitéria. O comandante disse que ela era o melhor soldado do batalhão e decidiu mantê-la na tropa. Imagina o choque dos outros soldados? Tipo, espera. Aquela pessoa que nos salvou 3 vezes na última batalha é uma mulher? Zen! E ela era melhor que vocês. Ela foi tão incrível que até Dom Pedro I reconheceu. Pessoalmente, deu uma medalha para ela com decoração oficial. Mas aí vem a parte triste. Depois disso, silêncio total. Ela ficou séculos fora dos holofotes escolares, fora dos currículos, fora da memória coletiva. O Exército Brasileiro só reconheceu ela oficialmente como patrono. Um símbolo máximo, o maior reconhecimento que a instituição pode dar, em 1996. 1996. Demorou mais de 170 anos para ela ter o status que sempre mereceu. Mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E agora a gente não deixa ela ser esquecida de novo. Se você acha que Maria Quitéria merecia e merece uma estátua em cada praça do Brasil, deixa aquele like maroto e comenta. Maria, a lenda! No top 2 temos Nízia Floresta, a primeira feminista do Brasil. Nízia Floresta Brasileira Augusta. Esse nome é tão poderoso que até o pseudônimo dela já era uma declaração de independência. Nízia escreveu sobre direitos das mulheres, quando ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem nem de tocar nesse assunto em voz alta. Estamos falando do século XIX, época em que mulher mal podia sair de casa sozinha. Imagina questionar o sistema inteiro, mas Nízia questionou. E como questionou? Ela traduzia textos feministas da Europa, principalmente da Mary Wollstonecraft, pioneira do feminismo inglês, e adaptava tudo para a realidade brasileira, porque ela sabia que copiar e colar não ia funcionar. Ela defendia educação científica para meninas, não costura, não bordado, ciência, matemática, filosofia, pensamento crítico. Ela dirigia uma escola progressista no Rio de Janeiro. Escrevia sobre racismo, sobre escravidão, sobre política, sobre desigualdade social e de gênero. Tudo isso em pleno Brasil imperial, cercada de gente que queria que ela calasse a boca. Nízia viajou pela Europa, conheceu intelectuais, debateu com pensadores da época. Ela era respeitada lá fora, aqui ignorada, invisibilizada. Por que apagaram Nízia Floresta? Porque ela era muito avançada demais. O Brasil patriarcal do século XIX, cheio de homens medianos que se achavam gênios, não sabia lidar com uma mulher intelectualmente superior à maioria da elite masculina da corte. Então fizeram o que sempre fazem com mulheres incomodas. Tentaram apagar, mas não deu certo, porque Nízia deixou livros. Deixou ideias, e ideias não morrem. Hoje ela seria palestrante no TED Talk, autora best-seller, influenciadora digital com milhões de seguidores. E olha, ela merece esse reconhecimento todo. Se você nunca tinha ouvido falar dessa mulher incrível antes deste vídeo, comenta, Nízia vive. Vamos espalhar o nome dela. A dona do primeiro lugar, Leopoldina, arquiteta da independência. E finalmente, no topo absoluto da lista, a mulher que o Brasil só descobriu a verdadeira grandeza recentemente, graças a séries, livros e canais como este, Dona Maria Leopoldina de Habsburgo. Ela não foi só a primeira imperatriz do Brasil. Ela não foi só a esposa traída, humilhada e infeliz de Dom Pedro I. Ela foi a mente política que articulou, organizou e praticamente entregou a independência do Brasil de bandeja. Sabe aquela cena icônica do Ipiranga? Dom Pedro num cavalo branco, gritando independência ou morte. Pois é,
Muito bonito, muito cinematográfico. Mas enquanto ele cavalgava dramático às margens do Ipiranga, Leopoldina estava no Rio de Janeiro, presidindo o Conselho de Estado. Foi ela quem analisou a crise diplomática com Portugal. Foi ela quem leu os documentos oficiais, entendeu um momento político, avaliou os riscos. Foi ela quem percebeu que o Brasil precisava declarar independência agora, ou perderia a janela de oportunidade. E foi ela quem escreveu a carta mais famosa e decisiva da história do Brasil. O pomo tá maduro, colhei-o já, senão apodrece. Traduzindo, Pedro, a hora é agora. Age logo, porque se você não agir, a gente perde tudo. Ela literalmente mandou a independência pronta por correio. Dom Pedro só precisou gritar. E tem mais. Leopoldina era uma das mulheres mais cultas e inteligentes da Europa. Falava 6 idiomas. Era botânica, zoóloga, patrocinou expedições científicas pelo Brasil. Trouxe cientistas europeus para cá, gente como von Martins e Spix, que documentaram a fauna e flora brasileira. Ela amava o Brasil, de verdade, mais do que o próprio marido, que só pensava em voltar para Portugal. Mas o que fizeram com ela? Apagaram, reduziram, transformaram numa figura decorativa, numa vítima passiva. Por que apagaram Leopoldina? Por machismo, claro, mas também por política. Durante muito tempo focaram apenas na tragédia pessoal dela. O casamento horrível, as traições públicas, a morte precoce aos 29 anos. Ignoraram completamente a estadista brilhante, a intelectual, a mulher de visão estratégica que ela era. Mas agora, as coisas estão mudando. Graças à internet, a podcasts, a vídeos, a canais como este, Leopoldina está sendo reescrita, finalmente, no lugar onde sempre deveria estar, como a mãe intelectual e política do Brasil independente. Isso não é exagero, é justiça histórica. Se você acha, assim como eu, que Dona Leopoldina merece um feriado nacional, comenta com força. Independência tem nome. Leopoldina? E aí? Majestades e súditos da corte crescente. De qual dessas 5 rainhas históricas você nunca tinha ouvido falar antes? E mais importante ainda, qual delas merece um vídeo solo completão super detalhado aqui no canal? Comenta aí embaixo qual você quer ver. A moral da história de hoje é simples, mas muito importante. O Brasil não é feito só de heróis em cavalos brancos, de bandeirantes corajosos, de imperadores iluminados. Tem muita mulher gigante, poderosa, inteligente por trás dos momentos mais decisivos da nossa história. Mulheres segurando o país nas costas, tomando decisões cruciais, lutando batalhas reais e sendo sistematicamente apagadas, reduzidas, esquecidas. Mas enquanto depender deste canal, da corte crescente, nenhuma delas vai ser reduzida ou esquecida de novo. A gente vai continuar desenterrando essas histórias, fazendo justiça, dando voz para quem foi silenciada, porque história não é só sobre o passado, é sobre como a gente constrói o futuro. E se a gente não conhece as mulheres que construíram o Brasil, a gente não conhece o Brasil de verdade. Então, se você gostou desse vídeo, se emocionou, se aprendeu algo novo, se inscreve na Corte Crescente, ativa aquele sininho sagrado para não perder nenhum exposed histórico. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa e merece conhecer a verdadeira história do nosso país. E deixa aquele like carinhoso que ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigada por assistir até aqui, de coração. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo Exposed, na próxima revelação histórica. Até lá e que viva a verdadeira história!